E aí, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube. Hoje, para tratar da notícia mais importante dessa terça-feira, né? O jornal inglês Mail Sports afirmou que Rafa Benítez está muito próximo de ser o novo treinador do Botafogo. Negociações avançadas com John Textor, o treinador espanhol, é o que mais agradou a diretoria do Botafogo na fase de entrevistas. Mas antes da gente ir para o nosso assunto principal, se você ainda não está inscrito no nosso canal, te convido para apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo. É muito rápido, é gratuito, você fica por dentro de tudo que acontece no mundo do Botafogo. Te convido também a curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos botafoguenses para ajudar no crescimento do nosso canal. E indo direto ao nosso assunto principal, né? Rafa Benítez, o espanhol de 64 anos, que provavelmente será o próximo treinador do Botafogo para a temporada de 2025. Escolha ousada do John Textor, né? Anteriormente ele tinha escolhido o Luiz Castro primeiro, depois o Arthur Jorge, né? Contando com o Thiago Nunes, que não foi escolha dele. Então eu boto esses dois como quem o Textor escolheu, e agora o Rafa Benítez, né, junto, que estava disputando com o Tata Martino, que deu declaração recentemente falando que não vai trabalhar agora, e com o Vasco Matos, que é treinador do Santa Clara, mas mostra um certo padrão, né? O Textor, ele tá buscando sempre os treinadores dos que têm passagem por grande centro. E dentre os três, o Luiz Castro, o Arthur e o Rafa Benítez, o que teve maior sucesso na carreira até agora é o espanhol, né? Para quem não sabe, o Rafa Benítez começou há muito tempo atrás no futebol como auxiliar técnico no Real Madrid. Depois ele foi treinador do Real Madrid B, aquele Real Madrid Castilha, né, que não disputa as principais competições. E aí depois, com passagens pelo futebol espanhol no Valência, foi na Itália, no Inter de Milão e no Napoli, perdão. Depois com passagem pela Inglaterra também, onde ele teve o trabalho de maior destaque dele no Liverpool, onde foi campeão inclusive de uma Champions League, naquele jogo, o Milagre de Istambul, contra o Milan do Ancelotti. O treinador do Liverpool era o Rafa Benítez, e foi o trabalho mais longo da carreira dele também, né? Ele ficou no Liverpool de 2004 a 2010. Uma das maiores preocupações é o recente, né, do Rafa Benítez. E eu vou começar trazendo as preocupações para depois falar dos pontos positivos. Assim, ele não treina um time desde o início de 2024, quando ele saiu do Celta de Vigo, né? Ele foi escolhido para ser o treinador do Celta de Vigo na temporada do centenário do clube espanhol, né? Conseguiu salvar o time do rebaixamento em La Liga. O Celta tinha um time bem fraco para a temporada inteira espanhola, e ele conseguiu salvar o Celta com uma certa, não facilidade nem com tanta dificuldade, né? Foi uma temporada sem expectativas do Celta. Antes disso, ele estava no Everton, na Inglaterra, onde o próprio Rafa Benítez falou que o trabalho não conseguiu ter um grande desenvolvimento pelo passado dele no Liverpool, né, por ter sido um dos grandes treinadores da história do Liverpool. E para quem não sabe, Liverpool e Everton são rivais na Inglaterra, então teve um certo movimento contrário por parte da torcida do Everton com o Rafa Benítez lá. Mas desde o início ele é um treinador acostumado com times grandes, né? Começa no Real Madrid, depois passagem por alguns times menores da Espanha, como o Valladolid, e aí ele assume o Valência, sai do Valência, vai na Itália, da Itália vai para a Inglaterra, assume o Liverpool, é campeão, depois assume a Inter de Milão, também é campeão mundial, e ainda tem passagens pelo Newcastle, que é um trabalho muito bom dele também. E aí também tem um trabalho muito interessante, que é quando ele volta ao Real Madrid em 2014, tá? Ele foi o escolhido do Real Madrid para ser o substituto do Ancelotti. Quando o Ancelotti ganha a Champions 13 e 14, depois sai para ir para o Bayern de Munique, quem assume o Real Madrid é o Rafa Benítez, antes do Zidane. Ele fica 6 meses, e aí tem uma das maiores polêmicas da carreira do Rafa Benítez, que é o problema de vestiário. Né? Ele é conhecido por ter um temperamento um pouco difícil, por ser um cara que critica muito os jogadores, às vezes, em público, por não levar esses assuntos só no vestiário. Inclusive, ele teve uma discussão no Real Madrid com o Cristiano Ronaldo, que acabou causando depois a demissão dele, a entrada do Zidane e depois as conquistas de Champions do Real Madrid. Mas o currículo dele é muito grande de títulos. É uma Champions League, são 2 Liga Europas, tem campeonato mundial, tem campeonato espanhol. Então, o Botafogo sobe o sarrafo quando ele contrata um cara desse para um futebol brasileiro, quando ele vai disputar com o Mano Menezes, com o Fernando Diniz, com o Barroca, que está no Mirassol. Então, é um movimento interessante do Botafogo no mercado.
taticamente, a gente vai ver um time que provavelmente vai jogar no 4-4-2, tá? Que é a formação que o Rafa Benítez mais gosta de atuar, e com algumas nuances táticas e técnicas do futebol espanhol. O Botafogo estaria adotando uma mudança, caso se concretize a contratação do Rafa Benítez, de você sair da escola portuguesa, que a gente teve com o Arthur e com o Luiz, para a escola espanhola, que é uma escola um pouco mais diferente, né, dessa tradição portuguesa de futebol. E eu acho uma escolha interessante, tá? Eu concordo em trazer um cara com o cacife do Rafa Benítez, campeão, consolidado no futebol, diferente do Arthur. Já é um cara com uma história mais longa, tá? Não só de títulos, mas de carreira futebolística. É um cara que talvez não vai ser tão assediado no mercado exterior, se der certo, porque quando você contrata um treinador, você tem a possibilidade de dar certo e a possibilidade de dar errado, principalmente no futebol brasileiro. O Textor já mostrou que ele pode ter tempo de trabalho, mesmo se não começar bem. Assim, o que me preocupa é o quanto essa questão de tratar os jogadores com esse temperamento pode afetar no futebol brasileiro. A gente sabe que aqui você tem que ter muito tato com o jogador, né? Você tem que saber contornar muitas situações. Essa é uma das minhas maiores preocupações. Taticamente, tecnicamente, o Rafa Benítez vem e, com certeza, sem dúvida nenhuma, é disparadamente o melhor técnico do futebol brasileiro. Fechando. Com o Botafogo assumindo o comando técnico do time. Agora, o quanto o jogador vai conseguir aceitar o temperamento de um técnico diferente. Eu lembro quando o Arthur Jorge chegou, ele falando numa entrevista que ele deu na Botafogo TV, que ele não vinha para ser amigo do jogador. Mas ele foi um cara que abraçou muito o grupo, né? Que blindou muito o grupo. Principalmente nos momentos de adversidade. Ali na reta final do Campeonato Brasileiro, onde o time deu alguns tropeços, ele blindou sempre o elenco. Até quando os jornalistas perguntavam sobre a temporada de 23, ele entrava na frente da resposta, falava que já tinha passado e tal, que era um outro grupo, que era uma outra comissão técnica. Eu gostaria de ver como o Rafa Benítez lidaria com essas situações, quando fosse com ele. Em momentos de adversidade, se ele blindaria o grupo ou se ele jogaria o grupo aos leões. Como o Thiago Nunes fez algumas vezes e acabou, né, dando muito errado. Outra preocupação da torcida é sobre o recente, né, do treinador. Ah, foi mal no Celta, foi mal no Everton. Antes desses dois times, ele passou pelo Newcastle, ficou 3 anos no Newcastle, na Inglaterra, um time grande, inglês. Então, assim, o passado recente pode não ter sido o mais vitorioso, mas é consolidado. E não eram com times de primeira prateleira da Europa. E vale lembrar que o Ancelotti passou pelo Everton, hoje está no Real Madrid. Então, o Botafogo cogitar trazer um campeão de Champions, bicampeão de Liga Europa, para ser o novo treinador do clube, dá uma clara mensagem ao mercado e ao futebol brasileiro que o clube vem para brigar por tudo de novo. Por isso eu aprovo muito a contratação do Rafa. Sim, é um mercado que está muito difícil de você peneirar bons técnicos, você achar bons treinadores. Confesso que dos 3, eu prefiro ele do que o Tata Martino. E não posso opinar sobre o Vasco Matos porque a gente quase não vê jogo do Santa Clara, né? Sejamos honestos aqui. Então, 2, 3 nomes, o que mais me passa confiança é sim o do Rafa Benítez. E é isso, meu povo. Acho que ficou tudo muito bem explicado, tá tudo muito bem posicionado. Vou convidar vocês de novo, quem não se inscreveu ainda, puder dar essa moral pra gente, não só aqui no YouTube, mas como nas nossas outras redes sociais, no nosso Instagram, no nosso TikTok. A gente está com um crescimento muito bom e estamos querendo chegar ainda mais longe. E é isso, meu povo. Amanhã tem Botafogo e Fluminense, então ou amanhã à noite ou quinta de manhã já vai ter análise do jogo desse clássico, a estreia dos titulares. É isso, meu povo. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima.